mais uma palestra que será proferida pelo nosso amigo Marco Aurélio. É uma honra tê-los aqui. Agradeço a presença em nome do nosso diretor Humberto Durso, diretor cultural, nosso presidente Marco da Costa, nosso palestrante Dr. Marco Aurélio Vicente Vieira, dispensa comentário, tem um currículo extenso, é advogado criminalista, especialista em limites constitucionais de investigação do Brasil pela Unisul, rede de ensino LFG, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o BCCRIM, pós-graduado em Perícias Criminais pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus e palestrante do Departamento Cultural de Eventos da OAB. Ele vai falar hoje sobre direito de resposta, que é uma lei nova, Lei 13.188/15. É uma lei polêmica. O artigo 10, acho que é o que mais pega, né, Marco? Que é uma polêmica que o nosso palestrante tem bastante conhecimento para falar a respeito. Então, vamos passar a palavra para o Dr. Marco Aurélio. O tema que me foi posto, o tema de uma lei nova, uma lei que entrou em vigor no final de 2015, e que traz algumas questões, alguns direcionamentos, mais dúvidas do que realmente uma resolução para o tema. Direito de resposta. É uma lei que possui 14 artigos, mas que dá para escrever uma tese de graduação, de pós-graduação, talvez até de mestrado. Eu me debrucei na lei, fui buscar as informações, os artigos, os comentários, e eu percebi que há muita polêmica, muitas questões controvertidas sobre o tema. E eu fiz uma exposição para os senhores de uma forma bem detalhada, praticamente quase que artigo por artigo, colocando numa forma cronológica o raciocínio do funcionamento dessa lei 13.188 de 2015, que entrou em vigor, foi publicada no Diário Oficial no dia 11 de novembro de 2015, com entrada em vigor no dia subsequente, dia 12. Eu fiz aqui uma introdução para os senhores imaginarem a seguinte situação. Antes de 2009, quando até aí, então, o Supremo Tribunal Federal não havia se manifestado na ação direta de preceito fundamental, número 130, que reconheceu a não recepção, a incompatibilidade, a inconstitucionalidade de uma lei que regia sobre o tema, envolvendo a comunicação social, os meios de comunicação. E havia um capítulo específico nesta lei, a lei de imprensa, que é a Lei 5.250 de 67, que regulamentava a questão da mídia, no modo geral, da comunicação social, e, especificamente, um capítulo que tratava exclusivamente do direito de resposta, que é o dispositivos que embasavam, na maioria das vezes, praticamente todas as queixas-crimes envolvendo ofensas na utilização do meio de imprensa, o meio de comunicação. E aí ficou um vácuo no nosso ordenamento jurídico, quando em 2009 o Supremo assim se manifestou pela não recepção desta lei de imprensa, pela incompatibilidade da lei que regulamenta a questão de comunicação de meio social e a mídia. E aí os juízes, o Poder Judiciário utilizava-se
da legislação comum, o Código Civil e o Código Penal. Há muitas decisões, se os senhores forem pesquisar no site dos tribunais, nas jurisprudências do Brasil, a maioria das decisões que vem de 2009 para cá, relacionado ao tema especificamente, são embasadas na legislação comum. E aí surgiu, então, em 2011, o projeto de lei 141 de 2011, que foi aprovado, então, pelo Senado, depois de passar pela tramitação das duas casas, e estão transformando-se na Lei 13.188/2015, que é a nova Lei de Direito de Resposta. E qual o objeto dessa lei? Ela tem como objeto, o próprio nome dela diz, direito de resposta ou retificação. Então, nós temos dois caminhos que a lei prevê para aquele que busca uma manifestação, um contraponto a uma reportagem ou a uma situação que venha a lhe trazer um constrangimento ou uma ofensa. Tem dois caminhos. Ele vai para o direito de resposta ou a retificação na informação, né? Então, são os caminhos, os objetos principais da própria legislação. Qual é o objeto dela? É a matéria divulgada, publicada ou transmitida por qualquer meio de veículo de comunicação social. Então, pouco importa o veículo utilizado. E o direito de resposta, ele é gratuito. Ele não tem ônus para o autor. E ele tem que ser proporcional ao agravo. Então, esses são os objetos, né, da legislação que regulamenta o tema. E quando que essa lei é aplicada? Ela é aplicada em alguns momentos, em algumas situações. Então, basta que, voltando um pouquinho, basta que qualquer matéria seja divulgada, publicada ou transmitida em qualquer meio, né, o veículo de comunicação social. Esta comunicação social pode ser uma reportagem, uma nota ou uma notícia. A utilização, o meio, o veículo de comunicação social, por qualquer meio ou plataforma de distribuição, publicação ou transmissão. Ainda que essa comunicação, que essa reportagem, que essa nota, que essa notícia, seja por um equívoco de informação. Pouco importa. Se ela se o meio de comunicação ele utiliza aquela informação equivocada sem buscar na fonte ou sem fazer uma investigação na informação a trazer que aquela informação ela está eivada de informações corretas e seguras, né? Ou se lhe houver algum equívoco naquela informação, o veículo de comunicação ele irá responder pelo equívoco. E basta? Não. Tem que ter o quê? Tem que ter a ofensa à honra, à intimidade, à reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica, identificada ou passível de identificação. Não adianta nada pegar um logotipo, uma marca de uma determinada empresa ou até mesmo de uma pessoa física com uma característica semelhante à pessoa que leve à identificação dessa pessoa e venha fazer a publicação ofensiva. A pessoa, o sujeito, né, física ou a jurídica, estará, né, no direito de exercer, né, o pleno exercício do direito de resposta ou a retificação na informação. E quando que ela não é aplicada? Ela não é aplicada nos comentários.
nos comentários que os usuários possam fazer na rede da internet, nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação. E nós sabemos muitas vezes que a notícia pode ter um grau de ofensa, mas os comentários, eles acabam repercutindo muito mais. Porque as pessoas, os usuários que utilizam-se da internet, acham que estão no mais absoluto anonimato, e lá, como se diz na gíria forense, né, nós apertamos a caneta ao escrever. Na digitação, ele aperta o dedo ao digitar e carrega nas palavras, nas ofensas, que extrapolam muito mais o objeto ou até mesmo o teor da própria reportagem. Então, a legislação jogou essa situação para que momento? Então, quer dizer que eu estou desprotegido? Quer dizer que a ofensa feita por um veículo de comunicação, TV, internet, rádio, ela passa a ser ofensiva? Ou não? Porque, de repente, pode ser um comentário que não haja ofensa. Aliás, a reportagem que não haja ofensa. Mas os comentários dos usuários são ofensivos. Então, eu não posso me utilizar da lei do direito de resposta ou retificação? Não. Eu vou buscar onde? Na legislação comum. É lá que eu vou buscar. Então, se você tiver um comentário numa base de uma comunicação social, numa fonte de uma comunicação social, onde a ofensa ela está restritamente nos comentários dos usuários, não tem como aplicar a lei de direito de resposta. Nem contra o veículo de comunicação e tão pouco quanto contra o usuário. Você vai ter que se valer do direito comum. Ou seja, crime contra a honra na esfera penal e ação civil competente e reparatória do dano causado. Ok? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Mas a lei, ela aplica, não aplica, em um determinado momento, né, não prejudica a sua aplicação. E este é um tema que trouxe discussão no meio jornalístico, que é a questão da retratação ou retificação espontânea. Existe um dispositivo que diz que se o meio de comunicação social, eles até mesmo do próprio equívoco, ou até mesmo do lançamento daquela informação ofensiva, daquela notícia ofensiva, ele se retrata ou retifica a informação, mesmo que de forma espontânea, não prejudica a aplicação do direito de resposta, e muito menos do direito da reparação do dano. Se nós formos verificar o Código de Processo Penal, em seu artigo 143, lá ele diz que se o querelante se retratar antes da denúncia, ele está isento da difamação, da calúnia, ele está isento da pena. E quando fala isento da pena, ele está isento da pena principal, que é a pena criminal, que é a pena do tipo que ele está respondendo, e até mesmo as penas acessórias, as secundárias, que pode até ter aplicação de reparação de danos, hoje, né, totalmente aplicável no caso concreto. E esse tema é meio que conflitante, né? Se você tem a retratação espontânea, né, e você ainda pode exercer o direito de resposta, e por que o legislador deixou isso de uma forma titulada, estabelecida num dispositivo legal? Porque pode ser que a retratação ou a retificação não seja suficiente. Porque muitas vezes isto vem em forma de nota de rodapé. Vem entre uma notícia e outra, sem o devido destaque. E a ofensa na reportagem foi destaque de capa
da mídia, da televisão, do rádio, de abertura do programa. E aí vem lá no final do programa, né, ou no meio do programa, uma nota de poucos minutos, de poucas palavras, fazendo a retificação ou a retratação. Então o legislador quis ser duro nesse sentido, né, colocando na mão do ofendido, né, o direito de buscar aquela reparação que lhe conforte. Né, que lhe conforte. Daí porque a diferenciação da questão envolvendo o direito penal, né, que lá a retratação isenta da pena. O juiz, ao final do processo, ele pode julgar procedente a ação penal, a queixa-crime, no caso, ou até mesmo a ação penal, e não aplicar a pena, isentando a aplicação da pena. Então, você vê que não há a extinção da punibilidade. Você tem o trâmite normal do processo, ao final, com a isenção da pena. Fazendo um paralelo, mais ou menos, como o perdão judicial. O juiz, ele isenta da aplicação da pena, né, mas ele julga o mérito da ação, condena o sujeito, mas não aplica a pena, né, por reconhecer o perdão judicial. E a legislação, ela está definida em duas situações que nós podemos extrair do texto da lei. E eu coloquei aqui como um primeiro momento o extrajudicial. O que é o extrajudicial? Está fora, evidentemente, do Poder Judiciário. E lá ela estabelece, a lei, alguns parâmetros de procedimento que configura realmente um procedimento, uma interpelação extrajudicial. Por quê? Porque ele fala assim: a contar da data da divulgação, da publicação ou a transmissão, o ofendido tem o prazo decadencial de 60 dias. Para quê? Notificar o veículo de comunicação social, pedir o direito de resposta ou a retificação na informação, comprovando posteriormente o envio deste pedido com aviso de recebimento. E como que isso pode ser operacionalizado? Pode ser operacionalizado por uma carta registrada, pode ser operacionalizado por um e-mail, desde que ele comprove através do aviso de recebimento, ou até mesmo um telegrama. E aí, o ofendido, ele tem que ter uma cautela. A legislação não prevê, mas a prática nos ensina. Ele tem que ter o quê? O comprovante do teor da correspondência. Então, hoje, quando nós mandamos um telegrama, né, nós podemos pedir que seja nos fornecido o teor do telegrama e um comprovante do aviso de recebimento. Porque ele vai utilizar isso lá na frente. Aonde? Na esfera civil. Ou até mesmo na esfera penal. E este exercício extrajudicial, ele tem que ser individualizado. Porque o legislador ele fala assim: a contar, os 60 dias, a contar da data de cada divulgação. Então, se sair em 10 sites, em 10 meios de comunicação televisível, radiodifusão, ele tem que fazer notificações individuais. E aí eu li uma matéria falando, então esse prazo decadencial pode ser eterno, nunca vai se extinguir. Porque a matéria ela pode ser repicada ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Nós sabemos disso, né? Nós pegamos esses programas televisivos, né? Eles ficam repicando a matéria uma semana, 2 semanas, até meses. Então, e o ofendido vai ter que fazer essa notificação se ele quiser ter o direito de resposta. Em cada divulgação. E aí você tem que ter, né, esse direito de resposta contra quem? Tem um errinho aqui, tá, gente? Eu
digitação ali comeu uma letra B. Mas quem publicou, replicou, transmitiu, retransmitiu o agravo. Por isso que o legislador fala que ele tem que ser de forma individualizada a contar de cada divulgação. Então, se você tem uma fonte originária da vinculação daquela matéria, e ela é utilizada, pouco importa se está colocando lá a informação da fonte daquela divulgação. Se você está retransmitindo, republicando, você vai ter aí, né, a possibilidade de interpelar extrajudicialmente para ter o direito de respostas. Vamos se acomodar aqui na frente? Fique à vontade. Melhor. Fique à vontade. Vamos lá, sobreviveremos. E aí, não sendo observado esse direito de respostas, ou de resposta, ou a retificação da informação, o ofendido ele entra na fase judicial. Ou seja, no prazo de 7 dias da data da comunicação, se não houver uma manifestação do veículo de comunicação social, ou seja, ele não responder e muito menos fazer o direito de resposta na proporção do agravo ou a retificação, passa a ter o ofendido o direito, aliás, o interesse jurídico na propositura da ação judicial. A lei fala ação judicial, então entenda, civil ou penal. E aí ele estabelece a competência. A competência pode ser o domicílio do ofendido ou o local de maior repercussão do agravo. De repente, esse sujeito mora numa cidade do interior e aí circulou na TV local. Por que ele vai querer uma informação ou o direito de resposta no estado de São Paulo? Aliás, na cidade de São Paulo. Ele vai querer no local. Então, ele pode optar na propositura da ação. E isso facilita até mesmo, né, o sujeito, o ofendido, a ter acesso ao Poder Judiciário. Porque não faz sentido ele morar lá no interior, a 800 quilômetros, se dirigir até a capital para distribuir uma ação. Né? E aí, distribuir até você distribui, que hoje está digital. Mas ele teria que se locomover até aqui para poder participar dos atos processuais. E também estabelece a legislação a legitimidade. Além do ofendido pessoa física ou pessoa jurídica, os representantes legais aqui, aos incapazes, o cônjuge, ascendente, descendente, a legislação enumera um rol de representação que tem legitimidade para postular em juízo. A legislação também prevê aqui a vedação de acumular pedido. Não pode ter pedido de reconvenção, né, o acúmulo de pedidos de danos, material ou moral com pedido de resposta ou retificação. Isso lá na frente eu vou falar, mas é ação própria. Não cabe litisconsórcio, nem assistência, nem intervenção de terceiros. Então, se o ofendido colocar no polo passivo, né, o ofensor, uma determinada cadeia, uma determinada rede de televisão, ela não poderá alegar que aquilo era uma rede independente, uma informação independente, e quem foi isso foi o seu editor-chefe ou o repórter, etc. e tal. Ela vai responder, porque não vai poder chamar no processo, né, terceiros, nem litisconsórcio, muito menos assistente, para manifestar no processo. E na fase judicial ainda, há uma previsão num dispositivo que ele estabelece um rito especial. Então, além da fase extrajudicial, judicial, que legitima o ofendido a entrar a ajuizar, né, propor a ação competente, ele prevê ainda um rito especial, que são as medidas asseguratórias.
Medidas... Só um minutinho. Antecipatórias. Essa é a nomenclatura que a legislação utiliza. Medida antecipatória. Num rito especial, né? Ou seja, não, eu que estou me antecipando. Vamos lá. Vamos ficar no rito especial. O rito especial é o procedimento do rito da legislação na esfera judicial. Então, vamos lá. Notificou no prazo de 60 dias, por direito de resposta ou retificação da informação, não foi feita. Dentro do prazo de 7 dias, não houve a resposta, ele está no direito de propor ação, ele vai propor a ação. Essa ação ela tem alguns requisitos legais. E quais são esses requisitos que estabelece a lei? A prova do agravo, o pedido de resposta ou retificação, que é aquela notificação, aquela interpelação extrajudicial. O texto da resposta ou da retificação. Então, quando o legislador fala aqui, no rito especial, que ele tem que instruir com a prova do pedido e o texto, então nós temos que pensar assim, no pedido extrajudicial, eu tenho que fazer o quê? A minuta do texto. Que eu quero que seja feita a publicidade, dada publicidade ou a retificação. Não é bem assim. É assim, 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 assim. Então, importante isso. Se você ler só o dispositivo que estabelece o procedimento do extrajudicial, ele não fala isso. Ele fala, ó, você vai lá, pede o direito de resposta. Então, de repente, você manda uma notificação, uma interpelação extrajudicial, simples, pedindo a resposta, o veículo de comunicação, vendo que tem uma falha técnica, nem vai responder. Vai precluir o seu direito, vai decair o seu direito, melhor dizendo, e você vai ficar órfão na inicial. E ela vai ser inépcia, porque a lei diz que ela vai ser declarada inépcia. Pois não. A notificação pode ser judicial? Pode. A notificação, ao meu ver, a notificação ela pode ser judicial, via cartório, né, telegrama e carta registrada, que são os meios documentais mais seguros. A não ser que a pessoa tenha um meio de comunicação de rede, de internet, eficaz, que consiga comprovar o recebimento, porque tem que estar demonstrado de forma inequívoca o recebimento. Mas, geralmente você pode usar todos de uma forma só, de forma... solta todos os arsenais de uma vez só. Então, isso é importante, né? Ou seja, de colocar na notificação extrajudicial o texto que você quer e pede que seja dado direito de resposta em cima daquela informação. A citação será feita em 24 horas. O juiz despacha e fala, em 24 horas, cite-se, em 24 horas. Em 24 horas da data da citação, o ofensor, ele poderá apresentar as razões do não atendimento, lá anterior, que ele não respondeu, ao pedido, né, de resposta ou retificação. A legislação, ela não fala, se ele apresentar as razões, ele ainda tem 3 dias para contestar, ou se é uma, ou se é outra, ou se é as duas. Se eu sou advogado no meio de comunicação, eu apresento lá, se eu tiver elemento suficiente, as razões do não atendimento e contesto em 3 dias. Eu exerço os dois. A lei não diz que, olha, fazendo um, deixa de fazer o outro. Ele fala, uma vez citado, ele poderá contestar 2 pontos. Em 24 horas, apresentar as razões do não atendimento. 3 dias para oferecer denúncia. E, aliás, é contestação. E não fala o ou, alternativa, ou um ou o outro. Não. A lei ela é omissa nesse sentido. Então, nada impede de você fazer, depois de 3 dias, a contestação. E ela prevê um rito específico. Em 30 dias, tem que proferir uma sentença. 30 dias. Por quê? Porque busca aí a celeridade justamente da reparação do dano.
porque isso realmente, o meio de comunicação social, as redes sociais, a televisão e o rádio, alcance imediato, né? E nós sabemos muito bem que, muitas vezes, essa reparação, esse direito de resposta não vai surtir o mesmo efeito da ação, né? Muitas vezes a sua reação, por mais célere que ela seja feita no prazo de 30 dias, ou até mesmo dentro do prazo de 60 dias do direito de resposta, né, ela não tem a mesma força, porque muitas vezes eu assisti o agravo da notícia, mas eu não assisti o desagravo. E ficou na minha cabeça, na minha mente, na minha opinião, na minha formação de opinião, aquela circunstância. Não houve um contraponto, né? Alguém pode me falar, mas aí eu levo em consideração se eu aceito ou não. Mas uma coisa é eu assistindo novamente naquele mesmo horário, naquele mesmo momento, né, aquela reação, aquele contraponto, aquela ofensa. O juiz poderá, se de repente, por qualquer circunstância, a legislação não prevê, não surtirá o efeito desejado, ele pode converter o pedido de resposta ou retificação em reparação por perdas e danos. A legislação não prevê o rito, mas aí é o rito comum, é o rito ordinário. Então, é uma situação aqui interessante, né? Até, de repente, até a pedido do autor da ação, ele pode desistir do direito de resposta, falar, olha, não vai adiantar mais o direito de resposta, né, eu vou buscar a ação reparatória. Né? Ele evita de buscar a ação própria e ele utiliza-se, né, o mesmo procedimento, mas dentro de um outro rito, um rito ordinário, a reparação do dano. Mas o juiz também pode fazer de ofício. Aí sim nós vamos entrar agora na medida antecipatória, também na fase judicial. E quando ela ocorre? Nas 24 horas seguidas à citação, não é nas 24 horas da resposta, que dá na mesma, mas não dentro do prazo para apresentar as razões, mas no prazo da citação, porque aí nós vamos levar em consideração algumas regras da contagem do prazo de 24 horas. Aí você cai no Código de Processo Civil. Não tenho muita familiaridade com o Código de Processo Civil, mas acredito que é da data da juntada do mandado, ou do AR, alguma coisa assim. E aí você pode passar as 24 horas. Então, o juiz, da data da citação, nas 24 horas seguinte à citação, ele pode, né, com ou sem justificativa ou contestação da parte contrária, desde que presente a verossimilhança e a justificativa do receio da ineficácia do provimento final do pedido de resposta ou retificação, ele pode conhecer do pedido e fixar na sentença as condições e a data da veiculação do direito de resposta ou retificação. E isso, essa execução da sentença, o cumprimento da sentença, não pode ser superior a 10 dias. Eu coloquei aqui entre parênteses, porque eu fui buscar, falei, poxa, onde que tem verossimilhança e justificado o receio de ineficácia do provimento final? No Código de Processo Civil. E lá, no artigo 273 do Código de Processo Civil, é o que prevê a questão da tutela antecipada. Então, aqui é uma tutela antecipada. Se houver ali receio suficiente, ele vai, não é, dar, não é nem liminar, né, que pese o caráter antecipatório, mas ele já vai por fim na demanda. Ele vai, para mim aqui tem muito mais um caráter de julgamento antecipado da lide do que propriamente dito uma liminar. Porque ele vai fazer com que vincule aquele direito de resposta. E se o pedido de resposta ele tem como objeto principal a resposta, se o pedido de retificação tem como objeto principal a retificação,
uma vez dada a medida antecipatória e feita a publicação e eu satisfeito, então é uma medida antecipatória satisfativa, a meu ver, interpretando os institutos jurídicos. Então, se o juiz lá na frente, né, julgar improcedente o meu pedido ou dar o provimento, já surtiu o efeito que eu queria. Eu tive a resposta imediata. Mas aí a legislação, ela acaba assim, ela dá alguma coisa, quase tudo, e tira alguma coisa, quase tudo, né? O legislador ele tem essa mágica, essa capacidade. Aí fala assim, um pouquinho mais à frente. Essa medida antecipatória, ela pode ser reconsiderada ou modificada. Mas em que momento que o juiz pode fazer isso? Quando das razões que justificam o não atendimento. Concorda comigo? Ou quando da contestação. Não tem outro momento. Não tem outro momento. E a decisão, como todas as decisões judiciais, tem que estar fundamentada. E quando o juiz aplica, fixando as condições e a data de veiculação e o prazo não superior a 10 dias para cumprimento da medida antecipatória do direito de resposta, ele pode impor multa diária, a critério dele. Ele pode, ao longo do processo, dos 10 dias, ou ultrapassando os 10 dias, ir aumentando essa multa. E a legislação não colocou um critério máximo. E medidas cabíveis para o cumprimento da decisão, a critério do juiz, ou a pedido da parte. Eu, como parte, eu posso pedir que seja tirado do ar o veículo de comunicação. Desligue. Suspenda a concessão. O juiz pode me dar ou não. Vai depender justamente do quê? Do cumprimento não superior ao prazo de 10 dias. Para mim, passou o 11º dia, já começa a ter uma situação de agravamento do descumprimento da ordem judicial. E aí o juiz pode usar as medidas cabíveis. Então, deixou aqui um leque aberto, totalmente a critério da parte, e até mesmo do próprio juiz, né, o poder discricionário de decidir a melhor forma para o cumprimento daquela ordem, daquela decisão judicial. É um poder grande. É um poder grande. Ok? Podemos avançar? Ainda na fase judicial, nós temos a questão do recurso, dos recursos. A medida antecipatória deferida, ela pode ser, aliás, a medida antecipatória pode ser deferida, reconsiderada ou modificada. O pedido de resposta ou retificação, ele pode ser provido ou não. A legislação, ela não dá um nome, uma nomenclatura ao recurso. Ela não fala da sentença de provimento do pedido de resposta ou retificação, caberá apelação no prazo de 15 dias. Do pedido de deferimento, né, reconsideração ou modificação da medida antecipatória, cabe o recurso competente da decisão interlocutória, da decisão terminativa, não menciona. O único artigo, deixa eu só terminar o raciocínio, o único artigo que estabelece e fala algo que você presume que tem um recurso, é justamente o que o Dr. Joel disse no início da fala dele. É o artigo 10º, o 10. E eu vou ler para os senhores o texto, até para que os senhores entendam no que eu estou falando e aonde que eu quero chegar. Artigo 10. Das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nesta lei, poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente. Opa, então cabe recurso. Show.
Cabe recurso. Desde que constatadas, ele faz uma condicionante aqui, em juízo colegiado prévio, essa é a grande discussão, plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Poderia aqui ter um parágrafo único? O dispositivo, o texto do caput, sei lá, aplica-se à legislação comum do Código de Processo Civil. Ponto. Todo mundo já sabe que cabe apelação, se tem efeito suspensivo, se não tem efeito suspensivo, né, e etc. e tal. Acabou, regulamentou. Mas ele deixa uma coisa assim a você interpretar, você ficar numa área cinzenta. Você não sabe se é A ou se é B, o que tem nessa área cinzenta. Né? Então, há algumas coisas assim que fica muito, muito difícil, sem critério. E esse artigo ele está suspenso por liminar do MADIM, desta casa, do Conselho Federal, justamente em relação, né, ao texto, a parte do texto que refere-se ao em juízo colegiado prévio. Eu vou passar depois os números das ADIMs, e os senhores terão condição, isso está digitalizado, vocês abaixam a inicial, vocês podem ler toda a inicial e quais as razões. Mas a razão justamente há aqui uma violação ao poder discricionário do juiz em decidir, né, se ele dá o efeito suspensivo ou não. Ele teria que remeter ao colegiado, e o relator também poderia dar o efeito suspensivo ou não. Ele tem que submeter a um colegiado prévio para poder decidir. Né? Então, você tira o poder discricionário daquele que vai ser o competente, né, o que vai ser o que vai proferir a decisão final, o voto, vamos dizer assim, no processo. Mas, para mim, né, diante desse texto, em que pese estar a suspensão, todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição, é aquilo que eu disse lá no começo da minha introdução. Havendo um vácuo nesse sentido, inclusive acho que tem uma súmula do STJ, que ele diz que nenhum juiz poderá decidir, né, dizendo sem... Como é que é? Nenhum juiz poderá julgar, né, fundamentando sem ausência de previsão legal. Ele aplica a legislação comum. Né? E o próprio Código de Processo Civil também tem dispositivos que prevê isso. Né? Tem dispositivos legais que determinam, né, a aplicação da legislação comum no caso de omissão, vácuo na não previsão expressa na legislação. Aí a discussão que eu falei agora há pouco com os senhores, né? Acabei avançando. Né? Ou seja, o efeito suspensivo ou devolutivo. Né? O artigo 10, que está suspenso em questão da parte do juízo submeter essa questão, essa decisão ao colegiado prévio. Interessante aqui que ele fala lá no começo, eu disse que o direito de resposta é gratuito. Ok, gratuito. Porém, ele, sendo uma lei de temerária, ele não exime o autor das custas do processo e da sucumbência. Interessante. Porque você coloca aí o poder do direito de ação sobre o crivo de um monitoramento, para evitar justamente a litigância de má-fé e o abuso no exercício do direito de ação. E essa sucumbência, ela abrange também o custo da publicação do direito de resposta. Lógico, isso tudo desde que haja uma decisão favorável ao autor e ela seja revertida em grau de recurso, é evidente. Né? Legislação, decisão mantida, evidentemente, ela tem o caráter gratuito. Ele só perde esse caráter gratuito quando houver a reforma em duplo grau de jurisdição. Vamos lá. A legislação também prevê um procedimento quanto à forma e duração do pedido de resposta ou retificação. Quando se tratar de mídia escrita ou internet, tem que ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão.
É aquilo que eu falei agora há pouco para o senhor. Não adianta uma nota de rodapé. Tem que dar o destaque na página principal. Não adianta fazer, como tem revistas que fazem lá uma notinha pequena no começo ali do editorial, uma errata. Não. Tem que dar o direito de resposta na mesma dimensão. E quando se tratar de mídia televisiva ou radiofônica, né, o mesmo destaque, né, publicidade e duração. Então, se a propaganda na televisão ou no rádio teve 15 minutos de exposição, ele vai ter direito a 15 minutos a resposta ou a retificação. E se a ofensa ela for além fronteiras, ou seja, ela extrapolar o município, a comarca, o direito de resposta tem que ser proporcional ao alcance. Então, não adianta nada pegar, jogar num programa televisivo local e ficar ali. Se aquilo foi replicado numa rede de comunicação, televisiva ou radiofônica nacional, tem que se chegar até a rede de âmbito nacional. Mesmo espaço, o ofendido pode ter dia da semana e o horário do agravo. Então, se foi num dia de hoje, terça-feira, dia 16, que horas são? 20 horas e 15 minutos. 20 horas e 15 minutos. Coincidência, hein? 20 horas e 15 minutos. Saiu a matéria ofensiva. Ele pode pedir, no mesmo espaço, mesmo dia e o mesmo horário, o desagravo. E se não obedecer o disposto na nova lei de direito de resposta, o que foi dado, o que foi publicado, a legislação considera como inexistente o direito de resposta, melhor, a resposta e a retificação da informação. Vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Isso, evidentemente, agrava a situação do ofendido. Aí ele tem um benefício na ação reparatória. Considera-se o contexto da informação, né, ou matéria do agravo. Outro erro aqui. Ó. O B não veio parar aqui, aquele B que sumiu. Aqui é um agravo. Né? Ou seja, tem que ter o mesmo contexto da informação e a matéria tem que ser na mesma proporção ao agravo. E aí tem uma previsão na legislação que ele veda assuntos estranhos, que não haja nexo causal entre a ofensa e as respostas e as retificações. Então, se ele quer lá argumentar uma ofensa à família dele, ele não pode querer atacar o meio de comunicação dizendo isso é costumeiro dessa fulana rede de televisão. Não. É vedado. Isso não pode. Ele tem que ficar restrito, tem que ficar vinculado, limitado à questão fática da ofensa a ele ou à família da pessoa, do sujeito. Vedação expressa. Então, eu trouxe aqui essa informação entre parênteses, falei, bom, então é a questão do nexo causal. Se não tiver nexo causal com o direito de resposta, você não vai ter o direito de resposta em cima daquela questão que não faz o objeto da ofensa. E aí nós temos alguns reflexos na esfera civil ou penal. Vamos lá. Ação própria, como eu disse agora há pouco, né, que não pode haver acúmulo de pedidos. Então, você tem ação própria. O pedido de reparação, indenização por danos materiais, morais ou à imagem, vai buscar no Poder Judiciário, independentemente do direito, do interesse processual de propor a medida judicial cabível com relação ao direito de resposta e retificação. A legislação fala, salvo se o ofendido desistir da tutela da lei do direito de resposta. Por exemplo, ele entra com o pedido de resposta
antes mesmo da citação, ou até mesmo, né, aí ele teria que ter a concordância da parte contrária, mas antes da citação ele pode desistir. Olha, eu não quero mais direito de resposta, eu quero a reparação do dano. É aquilo que eu falei anteriormente. O juiz, então, ele converte em reparação de dano e vai para o rito ordinário. Nós temos no Código Penal a exceção da verdade nos crimes contra a honra. A legislação aqui prevê, de forma expressa, que a injúria não cabe à prova da verdade. Só injúria. Então, nós podemos interpretar de que a difamação e a calúnia cabe. Se não tem previsão vedando, nada proibindo, você pode utilizar, então, da exceção da verdade nos crimes de difamação e calúnia. Outra coisa importante que virou discussão das ADINs, que são 3 que tramitam no Supremo, que tanto a ação civil ou penal não prejudica o exercício administrativo ou judicial do direito de resposta ou retificação. Então, se eu optar pela ação penal ou civil no prazo de 60 dias, e eu posso exercer no prazo de 60 dias o direito de resposta. E vice-versa. Se eu utilizar o direito de resposta dentro do meu prazo decadencial de 60 dias, não prejudica o meu direito de ação civil e nem penal numa ação própria, independente. Esta é a questão que se discute no Supremo, numa das ADINs. Porque fala, poxa, se o Código Penal prevê que a retratação, né, ela prejudica tudo, nós temos a transação penal. A transação penal, você aceitou na audiência preliminar a retratação, a esfera civil e a esfera criminal se encerra. E essa é uma discussão. Mas está aqui, tanto no civil no penal, não prejudica nem o acesso ao direito de resposta e muito menos o acesso ao Poder Judiciário civil ou penal. Eles não se prejudicam, caminham de uma forma independente e de forma simultânea. E é o que a legislação fez o acréscimo, ou seja, colocou aqui no parágrafo único a seguinte redação. O caput fala, né, o ofendido, antes da sentença, no crime de difamação ou calúnia, se retratar, o ofendido está isento da pena. Ótimo. Aí ele vem no seu parágrafo, que complementa o caput. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Isso aqui é o direito de resposta. Se quer se retratar, a isenção da pena não é suficiente. Me dá o direito de resposta, me dá a retificação da informação. E aí é interessante, porque se o ofendido não exercer dentro do prazo decadencial de 60 dias o seu direito de resposta, retificação, decaiu o direito dele, certo? Mas ele pode entrar com a ação penal, a queixa-crime. E ele pode ter ainda um direito de resposta dentro da queixa-crime. E essa retratação aqui não vai eximir o direito de ação civil reparatória. Por quê? O próprio dispositivo anterior que eu li para os senhores... Onde está? Bom, enfim. Ele diz que a retratação não tira o direito de você entrar com a ação, que é justamente o artigo 1
Artigo 12, parágrafo 1º. Obrigado. Ele não tira o direito de ação. Então, mesmo que ele venha a decair o direito dele no prazo de 60 dias, olha que interessante. Se você indo para a legislação comum, você sai do rito especial, você vai para a legislação comum, interpela judicialmente na queixa-crime, interpela judicialmente na ação cível, né, e você ainda tem um acesso a um direito de resposta. Será que precisaríamos do direito de ação, de uma lei específica, direito de resposta? Ou uma complementação um pouco mais detalhada em parágrafos e incisos nesse dispositivo 143, regulamentando essa questão processual? Os crimes contra a honra. Que é o que acontece nas ofensas da comunicação social. Você se sente ofendido e vai buscar. A retratação, tá, você pode buscar depois numa reparação na esfera cível. E o direito de resposta, né, se você for analisar que na legislação comum nós temos dispositivos suficientes para... E eu vou dar um exemplo para os senhores aqui de um caso concreto, um pouquinho antes do vigor de entrar em vigência essa lei, né, onde foi feito um direito de resposta utilizando a legislação comum. Essas são as ADINs que estão tramitando no Supremo, né, que questionam os dispositivos. Depois os senhores entram em cada uma, isso digitou no site no nosso doutor Google, e ele vai remeter você, colocou o nome da lei, ele vai remeter a todas essas ADINs, né, e é interessante ler, porque cada uma tem a sua peculiaridade, os seus questionamentos, né? E tanto a OAB como a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Nacional de Jornalismo questionam, né, pontos. A única que pede a inconstitucionalidade da lei é a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Ela pede a inconstitucionalidade, mas faz um pedido alternativo, né? Mas vocês veem que não está o artigo 10, né, que a OAB só questiona o artigo 10. E a Associação Nacional de Jornalismo ele questiona alguns dispositivos e também o artigo 10. Minhas considerações finais. Graças a Deus, né? Então, a nova lei de direito de resposta, ela tem status constitucional, como eu disse no começo, 2009 para cá, com a incompatibilidade da lei de imprensa, havia um vácuo, uma lacuna, mas nós tínhamos uma previsão constitucional que dá o direito de resposta proporcional ao agravo, mas nós não tínhamos como uma legislação infraconstitucional regulamentando esse tema. Então, por se tratar de um direito, né, previsto na Constituição Federal, com cláusula pétrea, né, como garantia fundamental a um direito de resposta proporcional ao agravo, daí então o seu status constitucional. Ele é um contrapeso ao direito de pensamento, que vocês vão ver lá nas ADINs algumas questões envolvendo o direito de pensamento. Mas se nós considerarmos, né, que a Constituição Federal e o Supremo já se posicionou de que não há um direito absoluto, não há um direito absoluto. Mesmo cláusulas pétreas, elas são interpretadas pelo Supremo aplicando-se princípios constitucionais. Dentre eles, o princípio da proporcionalidade, o princípio tem um parecido, proporcionalidade, e o outro me fugiu aqui à mente, da razoabilidade. Se fraciona, se interpreta dispositivos constitucionais. Então, eu li alguns artigos dizendo que esse direito do pensamento, da comunicação social, da liberdade de expressão, ela não é absoluto. E nem pode ser absoluto. Porque tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter uma fiscalização. Senão, a coisa fica muito pensa, né? Como eu tenho um livro de cabeceira, né, que eu consigo ler meia página todo dia, porque eu durmo em cima do livro, é impressionante. O livro é uma ótima terapia para dormir, uma página eu estou dormindo.
E fala uma parte desse livro. Esse livro é o livro de um americano que está traduzido para o Brasil, evidente, que chama sobre a história da humanidade, o Sapiens. Né? Então ele conta a história da humanidade desde lá de trás até os tempos atuais. Eu estou na fase da história do império e da religião. Né? E tem uma parte lá que ele fala que que a igualdade e a liberdade, em que pese ele ser um princípio fundamental do cidadão, garantido por leis, constituições federais e etc., né, eles se contrapõem. Eles não se unem, não se batem. Liberdade e igualdade. E aí ele explica o porquê. Porque jamais você vai dar liberdade, ou, aliás, jamais você vai dar igualdade para alguém sem tirar a liberdade de outrem. Como é que você vai dar a igualdade se você não mexer na liberdade de alguém? Ele tem razão. Ele tem razão. Então, essa questão do artigo 220, de que essa lei viola o artigo 220, que é uma censura zelada, essa legislação, para mim, isso não vai virar no Supremo, não vai virar na doutrina, né? Somente os pensamentos realmente radicais, né, nesse sentido que pode sustentar isso, mas dificilmente isso vai contrapor uma legislação que, de passagem, é uma legislação que veio a regulamentar uma parte do direito da veiculação da comunicação social, que é o direito de resposta. Mas nós podemos até pensar se precisamos ou não, o Brasil precisa ou não, de uma legislação de imprensa, verdadeiramente de imprensa, regulamentando. Porque a lei de imprensa tinha essa regulamentação, mas ela precisava de muitos consertos com a nova Constituição. Então, de repente, esse artigo 220 precisa estar regulamentado em alguma lei infraconstitucional. Assim como foi, né, o artigo 5º, o artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, que regulamentou o direito de resposta. E é um direito ao contraditório, né? Quando você dá o direito de resposta a uma situação como essa, de uma comunicação social, né, uma veiculação de uma comunicação oficial social, ofensiva, você está dando aí o direito ao contraditório, né? E a legislação, ela busca aí, efetivamente, a celeridade. Deixa eu citar com os senhores aqui, aí vocês pesquisam rapidamente, eu vou mencionar, depois vocês pesquisam na internet, no site do Observatório da Imprensa, no dia 27/10/2015, uma reportagem envolvendo um assunto, acho que é vinculado a uma CPI, se não me falha a memória. Ele traz aqui como título: Direito de Resposta no caso de matéria sobre denúncia de corrupção. 27/10/2010, no site do Observatório de Imprensa. Vai estar lá. Digitou Observatório de Imprensa, Direito de Resposta, vai aparecer a matéria. Onde foi dado um direito de resposta e publicou-se o texto. Essa lei nem tinha entrado em vigor, ela entrou em vigor no dia 12 de novembro. Né? Utilizando-se aqui o direito de resposta e um texto fornecido pelo ofendido a uma situação que ele considerou, né, ofensiva. E aqui é uma reportagem grande, tem aí 12 páginas, que eu acho interessante os senhores lerem e ver o formato desse direito de resposta, como era feito na legislação comum, sem a vigência dessa legislação específica. E um outro portal chamado Convergência Digital, é um portal que fala sobre tecnologia, etc., já aplicando a nova lei, né? Isso aconteceu, né, quase 30 dias após a vigência dessa lei, no dia 10/12, onde está assim o título: Portal de Convergência Digital concede o direito de resposta, envolvendo aqui um assunto também de CPI e corrupção. Né? Então, você vê dois exemplos que nós podemos tirar aqui como estudo de caso, onde foi aplicado o direito de resposta, utilizando-se, né,
a não vigência da lei e, posteriormente, a vigência da lei, né? E ambos utilizam o nome direito de resposta. Ou seja, buscou-se na legislação revogada a nomenclatura e com essa nomenclatura utilizada na legislação atual. Senhores, eu quero agradecer a atenção de todos, dizer que os senhores estão de parabéns, né? Realmente demonstram ser pessoas do bem, pessoas diferenciadas, porque abrem mão de estar em casa assistindo novela, que tem uma novela que está acabando aí, né? Notícias, o programa que gosta de assistir, né? De estar junto da família, de um jantarzinho quente, né? Para estar aqui, né? Renunciando isso tudo, na busca da informação, na busca do conhecimento. Isso vai dar para os senhores, na reta final, passos largos à frente daqueles que não buscam o estudo e o conhecimento. Eu peço aqui, eu sei que os senhores vão dar uma salva de palmas ao final, mas essa salva de palmas eu dedico aos senhores. Obrigado.